direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Hoje recebemos então a escritora Jocelaine Silva e a ilustradora Karen Basso, elas que nos brindam aqui com a obra O Menino e o Umbu. É um prazer tê-las conosco. Olá, Fábio. O prazer é todo nosso, né? A gente está... Bom, estou muito feliz por estar aqui presente. Karen. É sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer, tá? Pela oportunidade da gente estar aqui de novo. Bom, Karen, tu és a que eu mais entrevistei aqui, digamos assim, no Café com Letras. Que legal. E outros livros que vieram para cá também, em que tu não estavas junto com o escritor, digamos assim, mas foste citado. Então, teu trabalho é muito interessante. É muito bom a gente poder trabalhar em diversas tipologias, né, de literatura. Muito bom. Isso é muito legal. E Jocelaine, mais ou menos um ano atrás, tu vieste aqui também junto com a Karen para divulgar uma coleção de livros Semeando Valores, que trabalhavam ali vários conceitos da juventude, enfim, e eram vários livrinhos numa caixa, digamos assim. E agora então com essa novidade, O Menino e o Umbu, que em síntese nós vamos trabalhar ao longo da entrevista, mas procura semear, aí, recuperando o título lá da tua antiga obra, semear a ideia da amizade, do cultivo à natureza, entre, digamos assim, as crianças e a natureza. Eu gostaria que tu começasses, então, explicando e nos trazendo à tona o porquê dessa proposta. Então, Fábio, Semeando Valores, né, então é a coletânea, onde a gente aborda a diversidade e a inclusão e vários assuntos, fazendo uma busca, né, sobre os valores. E esse livro, O Menino e o Umbu, não deixa de ser um participante da coleção também, né? Porque o Menino e o Umbu, ele faria parte dessa coleção. Mas aí a gente resolveu deixar para uma próxima, que está acontecendo agora. O Menino e o Umbu, então ele é um livro com 48 páginas. É um livro para ler e brincar. Então, ele é totalmente dividido assim, 50% leitura, 50% pedagógico. Então, o que vai acontecer? Nesse livro tem atividades onde a criança vai brincar, recortar, pintar e resolver algumas atividades inerentes à história do Menino e o Umbu. Depois, no decorrer do programa, a nossa produção vai mostrar, e não é tão simples brincar com esse livro aqui. Eu confesso a vocês que li a história aqui, me preparando para a entrevista, mas sob hipótese alguma acho que eu conseguiria concluir o livro com o processo de usar as cores, canetinha, depois aqui em algumas das atividades há o indicativo. Vá para a página tal e recorte as figuras, volte para cá e colhe. Por exemplo, aqui então, na página 13, Fábio, recorte e colhe roupas da página 41. Está o menino aqui esperando ser vestido. É que é assim, qual é o objetivo desse livro? Né? Agora tu veio num ponto bem essencial. O objetivo desse livro é reunir a família. Claro. Então, assim, tem atividades ali que a criança não vai conseguir fazer sozinha. Ou uma criança de 10, 11 anos vai conseguir, mas uma menor não. Então, qual é o objetivo? Reunir os pais, né, pai, mãe, seja lá quem for da família, para ajudar a criança a resolver essas atividades. Claro. E aí é um momento que concilia, né, as atividades com a participação da família. Eu faço essa brincadeira com vocês e eu gostaria de ouvir da Karen também como é que foi fazer esse processo ilustrativo, porque aqui logo na abertura do livro nós temos quase um terço da página com a ilustração e a pintura vinda de impressão já. Uhum. E o restante da página fica toda com a título de provocação para que a própria criança tome a iniciativa e pinte. Aí é à vontade, lápis de cor, canetinha, giz de cera, como bem entender. Como é que foi fazer essa elaboração um tanto quebrada, como podemos dizer? Tu dás o teu traço de ilustradora e deixa, digamos assim, um exemplo de como é que seria a ilustração ideal e depois aquele espaço em branco para que a própria criança desenvolva. Como é que foi pensar essa proposta? Foi bem interessante. Esse é o primeiro livro, né, dessa forma que eu participo, né, onde existe uma história sendo contada
em que as atividades são complementares, né? Então, que envolve a criança nesse sentido. Então, na verdade, foi um projeto que nós elaboramos juntas, né? Também com o Marcelo, que é o diagramador, né? Foi bastante elaborado como que se daria essa junção das atividades com a história. Essa primeira página, como tu salientou bem, é uma introdução ao que está por vir, né? Então, claro. O que através da ilustração nós buscamos? Mostrar que existe uma história e existe uma atividade que a criança vai precisar fazer para que o livro seja completo. Então, nós pensamos em juntar o desenho em preto e branco, que é onde a criança pode interagir, com a ilustração, estimulando ela a fazer essa pintura, né? Então, dando uma dica de cores e de colorações para a criança se estimular a preencher também. Que se fosse talvez um desenho preto e branco já de cara, não tivesse o mesmo impacto e a mesma vontade sendo despertada na criança do que um desenho a ser preenchido, né? Não é tão simples dar conta das variações, porque para as pessoas terem uma ideia, embora, claro, os livros infanto-juvenis eles costumam ser, a grosso modo, se a gente puder dizer assim, um pouco mais curtos. Mas aqui você chama atenção para uma série de aspectos. Nós estamos aqui tratando da ideia de completar as ilustrações, mas há, por exemplo, aqui um ponto em que vocês se dão o trabalho de provocar as crianças ao cultivo do feijão, aquele ato primário, assim, lá na infância, em que a criança coloca o feijão no algodãozinho para ver ele, digamos assim, brotar. E aqui vocês fazem um passo a passo de 7 dias para ver se a criança consegue realmente fazer o feijãozinho germinar. É uma intenção ali, Fábio, que eu como professora de crianças de séries iniciais, né? Então a gente sempre faz essa experiência para eles sentir, ver ali que uma planta ela tem sentimentos e o processo de desenvolvimento é igual ao de um ser humano, né? Ele nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? Então a gente quer mostrar para a criança esse processo. Na própria ilustração, claro que eu não vou ficar entregando aqui, né? Mas vocês fazem algumas situações nesse sentido. Encontre, o menino perdeu a bola, encontre onde está a bola e faça uma pintura mais destacável, digamos assim. Em dado momento lá também tem a ideia de fazer aquele ciclo de amizade. Isso, os bonequinhos, né? Os amigos unidos. Só que isso não é de forma tão óbvia. A criança precisa ter um certo esforço ali de encontrar na ilustração. Então, porque vocês também não podem criar uma atividade impossível de ser realizada. Ao mesmo tempo, vocês também não podem dar de bandeja. Do ponto de vista pedagógico, como é que é do ponto de vista tanto da escrita, quando ali a Jocelaine faz aquele chamado às crianças, aos adolescentes que vão tomar contato com a obra, mas do ponto de vista da ilustração também, como é que é dar aquela pista de onde vai estar o símbolo que vocês querem que a criança encontre, mas ao mesmo tempo também não tornar algo tão óbvio assim? A gente procurou um contraponto, assim, né? Que não seja óbvio, né? Porque senão também não tem um estímulo, mas também não seja impossível, que também faça com que a criança desista, né? Então, como a Jocelaine falou, é um livro que ele abrange várias idades, desde a criança que tem mais autonomia para interagir, até a criança que vai solicitar a ajuda dos pais, né? Então, é um livro bem amplo nesse sentido. E a gente buscou um meio termo mesmo, que exija um esforço da criança. Um esforço, né? Porque assim, Fábio, a criança, ela tem, eu digo que ela tem uma inteligência natural, não adianta. Então assim, tem crianças que vão olhar aqui e já vão achar a bola, né? E tem crianças que vão olhar e achar outras coisas e não a bola. Então, assim, isso vai muito da atenção, da percepção dela e daquela inteligência que vem natural. Então, e o estímulo, né? Então, vai ter aquela criança também que não vai achar. Então, ela vai pedir ajuda.
Então, é uma interatividade. E outra coisa que esse livro também foca, eu acho, é na paciência, né? Paciência. A gente estava Muita falando paciência. anteriormente, né? Mas eu acho que a nossa realidade, as crianças dessa geração estão precisando do estímulo também a cultivar a paciência. Então, o livro não está pronto, né? Numa realidade que a gente tem que as coisas são tão prontas, né? Um ponto preliminar à criança que vai concluir o livro, né? Então, assim, ela vai demorar para colorir, ela vai demorar para conseguir decifrar algumas coisas, né, que tem de atividades. Ela vai ter o tempo de espera do feijãozinho florescer, germinar. Então, assim, é um livro que resgata algumas coisas também, né? No momento que todos só querem saber de telefones celulares, smartphones, os tablets, o brilho da tela, tem estudos aí que colocam, né, um nível de tensão e de encantamento ao mesmo tempo que acontece com as crianças a partir daquele brilho da tela do computador, dos smartphones. E aí vocês vão na contramão, não, vamos fazer a criança resgatar o lápis de cor, o giz de cera, a cola, e o trabalho de dobradura, né? O pai e a mãe junto. Porque não é só dizer para a criança ficar ali na frente da TV e pronto, não, vamos. Para nós ainda, eu confesso para vocês que eu comecei a lembrar aqui lá de períodos da infância que se usava isso, mas talvez hoje na infância não seja mais tão comum, tão óbvio que as crianças façam essas atividades que vocês estão propondo. Né? E existem estudos que mostram o quanto o livro na infância cria vínculos. Né? Por exemplo, para a criança que ainda não está alfabetizada, também é possível ela interagir com o livro, né? E ela vai solicitar que uma pessoa mais velha que ela participe junto. Um ponto que me interessou bastante também, e eu acho muito legal destacar a exaustão sempre que há essas propostas, eu vou pedir que a nossa equipe aqui filme. Na atividade 8, vocês propõem a formação de verbetes em Libras. Então, aqui um breve alfabeto dos sinais básicos da língua brasileira de sinais. E aí depois há um espaço com uma sequência de gestuais para que a criança consiga desenvolver 4 palavras em Libras. Isso aqui realmente é fantástico, porque mesmo aqueles que não são surdos já são educados a poderem, de certo modo, se comunicarem com aqueles que são. Então, universaliza realmente essa ideia desde cedo. A Juscelane já tem uma prática, né, com a educação... Sim, eu trabalho com surdos, né? Exatamente. Então, eu gostaria que tu explicasse também essa proposta da língua brasileira de sinais no teu livro. Bom, a proposta, né, vem incentivar a criança lá, desde pequenininha, para aprender o alfabeto. Então, ela aprendendo o alfabeto, ela vai ser estimulada para querer aprender mais de Libras. Não só ficar no alfabeto, ela vai começar a questionar. Então, é esse o objetivo dessa atividade. E realmente, quem começa a visualizar o alfabeto quer aprender um pouquinho mais. O que é Libras? Como é que eles fazem? Tem gente que chama até os surdos de mudo. Aí vai começar a perguntar um pouquinho mais e vai visualizar ou vai escutar algumas coisas a mais sobre a vida, né, dos surdos, então. Como é que foi projetar ali os gestos? Tu tivesse que recorrer daqui a pouco, Karen, a tradutores e intérpretes para fazer? É que tem bastante... A própria Juscelane já te ajudou, ela que trabalha com a Juscelane, claro, me orientou, né? É que o alfabeto, né, ele está em todos os... Foi bem fácil de ter acesso a ele, né? Claro. Eu tive que reproduzir, mas uma coisa que eu procurei mostrar através da ilustração é a diversidade, né? A inclusão. Então, eu procurei botar vários tons de pele, não só o tom de pele branco, né, ao simbolizar os gestos, né, que é dando mais ênfase à diversidade, né, a inclusão que a Juscelane sempre pontua bastante. Que era uma proposta com a qual vocês já haviam trabalhado lá no Semeando Valores, que nós citamos aqui no início do programa. Sobre a diversidade. Volta aqui também com a ideia da Libras e também com as tonalidades das mãos. Possibilita tanto na escola, né, Juscelane, quanto com o pai e a mãe. As crianças talvez venham a perguntar por que tem várias cores de mão. Claro. Né? Então isso também é ponto inicial para alguma discussão, além do livro, né? E aqui tem uma frase bem importante, Fábio,
que tem muitas pessoas que dizem que Libras é a linguagem dos surdos. E é errado dizer, né? Libras é a comunicação dos surdos. Então, eles vão entender o mundo através da Libras. Então, há uma discordância ali. Então, só para deixar bem claro, tem uma frase ali que explica, né? Ah, sim, a comunicação Libras do surdo, é a comunicação dos surdos. Através dos sinais e tal. Sim, é uma língua oficial, inclusive. Fica paralelamente à língua portuguesa. Isso. Do ponto de vista do Brasil. E, claro, cada país, de acordo com o seu idioma, tem a forma também de construção da sua língua de sinais para propiciar, então, essa comunicação para aqueles que as pessoas dizem, não, mas o surdo, então, coloca uma legenda. Ok, a legenda, por vezes, ela ajuda. Por exemplo, num filme e tal, mas não é a mesma coisa do que se comunicar em Libras, né? Por isso, essa difusão das traduções, e nós aqui, a propósito, nas sessões ordinárias, temos sempre a tradução das sessões ordinárias da Câmara com os intérpretes de Libras, né? Sim. E eu gostaria de pegar de vocês nesse sentido também. Vocês já chegaram a testar aqui a frase, porque, por exemplo, ó, tem jogos de desenhos lá atrás em que a criança identificando um desenho, ela pode completar a frase daí voltando para a página de cá. Sim. Mas há alguns que exigem, por exemplo, recortar a figura, orienta aqui o passo a passo de como dobrar uma determinada figura para colar em páginas lá da frente. Vocês chegaram a testar isso, digamos assim, vocês projetaram o livro, ok? Mas na prática, vocês chegaram a verificar como é que é na prática de vocês mesmas, recortar e fazer colagem, pintar. Chegaram a concluir o livro de vocês? É que, na realidade, nessa página ali, na página 13, eles vão completar com a palavra. Claro. Né? Completando com a palavra, ela vai se dar por conta que lá na página 29, essa palavra vai entrar ali para completar a frase. Então, ela pode ou recortar as figuras e completar, né? Ou ela pode simplesmente só recortar, só completar com a escrita e pintar os desenhos aonde... Mas a gente ainda não conseguiu a pergunta que ele fez. A gente... Eu queria ver se vocês na prática... Tá muito saído do forno ainda. Ah, né? tá. Não, passo a passo ok, mas eu acho mas vai ser um seria livro interessante, assim. né? Daqui a pouco vocês terem depois um livro completado. Tu né? lembra das Seria cartas enigmáticas que a gente tinha que completar? É mais ou menos o estilo. A proposta é essa, e né? vai ser um livro que cada criança, cada pessoa que comprar vai ser autor também. Porque vão ser livros diferentes cada criança. Vai dar uma diferenciação ali, né? Nós estamos na reta final do programa e, claro, a história aqui ela é curta, nós ficamos muito mais ao longo do programa na própria interatividade que vocês provocam a partir das figuras e das ilustrações, dobraduras, colagens, todos os exercícios possíveis. Tratamos aqui também da parte de Libras, mas eu gostaria do enredo da história. Eu até havia perguntado para a Jocelane antes da entrevista, uma das palavras ali em Libras, eu comentei uma inconfidência, amizade, né? Que é o ponto central do livro, desenvolver a amizade de um menino com o pé de umbu, a árvore, digamos, e isso vai sendo trabalhado ao longo da história, essa relação de amor e amizade entre crianças e a natureza. Por que da escolha do umbu, por exemplo? O umbu é uma história minha de infância. Então, dos 5 anos até mais ou menos os 11 anos, eu brinquei muito, eu e meus irmãos, num umbu que tinha uma parte que estava caída. Então, aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Aí depois, com o tempo, meu primeiro livro, para deixar bem claro, o primeiro livro que eu lembro que eu li foi o Meu Pé de Laranja Lima. E isso, assim, fechou bem comigo, né, com a minha história, que se eu queria estar num lugar, era lá. E eu me sentia acolhida lá. E realmente a história do umbu, ela é de acolher. Ela é uma árvore centenária. E ela, segundo o povo indígena e alguns historiadores, eles falam que o umbu, em tempos de guerra, ele chegou a abrigar muitas famílias, porque como ele tem o tronco grosso e os galhos muito grandes
e as folhas largas, ele protegia da chuva. Então, os historiadores falam que o umbu fazia essa acolhida para os tropeiros também, que viajavam bastante e descansavam embaixo do umbu. E a ilustração também tem um trabalho muito específico nesse jogo de ramificações do próprio umbu, porque há o tronco enorme, depois ele vai se ramificando as raízes de forma alta e depois, evidentemente, penetrando no solo. E a Karen Basso faz um jogo de feições ali, que com o decorrer da história a criança pode entender o porquê de um ponto ali de entrecruzamento das raízes em que o rosto do umbu fica de uma forma, depois de outra, então aí fica para as crianças também entenderem o porquê dessa variação das feições do suposto rosto do umbu, né, que se comunica com a criança. E até para ilustração, toda ilustração exige pesquisa, né? E especialmente nesse caso, né, Jocelaine, porque eu pesquisei bastante umbu antes de ilustrar, e o que eu estava encontrando de referência não batia muito com o que a Jocelaine estava me contando. Claro. Tanto que eu tive que modificar o primeiro umbu que eu fiz, porque ao pesquisar e a gente conversar, inclusive com o Marcelo, nós descobrimos que tem 2 tipos de umbu. O umbuzeiro e o umbu. Um do norte e um do sul, que são tipologias bastante diferentes, né? E aqui nós temos, eu vou pedir que a equipe pegue também, aqui nós já temos uma parte quase conclusiva do livro, que é a gurizada toda, não só o menino, o Lucas, que é o protagonista, se relacionando com o umbu. Temos aqui todos os amigos dele já. E, apropriadamente, o umbu está muito feliz aqui nessa figura, digamos assim, depois que ele tem todos os amigos, né? E aí as pessoas vão entender, ele começa um pouco triste, um pouco mais solitário, depois ele adquire já... Vocês foram metódicos até o ponto de, no final do livro, ter também um histórico. Mais ou menos o que a Jocelaine nos contou está descrito aqui de uma forma bastante breve. E um glossário aqui também de vocábulos, bastante legal. Eu até, no decorrer da história, eu comecei a olhar algumas palavras que talvez para as crianças não sejam tão familiares, como, por exemplo, eu botaria aqui... Aconchegante. Hilário, não sei se uma criança tão simples saber. Né? Algazarra. Algazarra. Mas... E foi uma das intenções também. Choramingou, mas choramingou daí já é um termo até um pouco gauchesco, né? Foi uma das intenções, né? Fazer com que a criança também vá para o dicionário, vá à procura muito legal. Da definição da palavra. Olha, eu quero cumprimentar vocês. Eu não anunciei o lançamento do livro no decorrer da entrevista, porque em dado momento da transmissão, o lançamento ainda estará por acontecer. Depois que passar o lançamento, o programa ainda ficará no ar. Então eu peço, Jocelaine, que tu expliques de forma bastante breve como é que se dará o lançamento e para quem está nos acompanhando, passado o dia, a data do lançamento, também tu digas como é que se faz para ter acesso ao livro. Bom, o lançamento vai ser dia 14 de abril, às 20 horas, no Salão dos Capuchinhos. A criança presente no dia lá do evento ou a pessoa adulta que vai oferecer esse livro para uma criança vai concorrer, vai preencher um cupom e vai concorrer a um final de semana no Parque das Cascatas, com direito a 3 acompanhantes. E também vai ter para os 200 primeiras pessoas, vai ter um brinde surpresa. Para a criança, no caso, né? Então, a gente aguarda, né, o pessoal, vai ter também uma apresentação em Libras, vai ter essa apresentação e junto também um coquetel. E a gente está lá esperando o pessoal. E se quem está nos acompanhando, já passamos então de 14 de abril, como faz para ter acesso ao livro? Bom, os livros vão estar conosco, né? Tem a minha página no Face, Jocelaine Silva. Pode entrar em contato pelo telefone 9187-5591, 8136-9259 e também na página do Face. E brevemente, creio que vai estar nas livrarias, porque o Semeando Valores já está em várias livrarias, então vai estar lá. O valor dele é R$35. Ok. Está feita a divulgação, então não haverá, digamos assim, forma da pessoa que estiver interessada de não encontrar o livro.
ou vai ao lançamento, ou então procure nas livrarias, ou nas páginas, nos contatos que a Jocelane divulgou. Eu quero agradecer imensamente a vocês, proposta muito interessante, e deixar um espaço para que vocês toquem de forma bastante breve no que não abordamos até aqui e façam as considerações de vocês. Bom, o ponto essencial, eu vou ler o meu objetivo com o livro, né? O Menino e o Umbu, um livro para ler e brincar. A história é baseada, então, na minha infância. O objetivo é reunir os pais para ajudar a fazer essas atividades e aguçar a inteligência natural da criança. Porque elas já vêm com essa naturalidade, né, essa inteligência, então ela vai ser aguçada e principalmente também mostrar para a criança que uma planta, uma árvore, ela tem sentimentos e a gente pode sim ter amizade com uma planta ou uma árvore. Então é que nem um animal tem uma amizade com um gatinho, aqui mostra para a criança que ela pode ter amizade também com com a natureza. Karen. Eu quero agradecer novamente por a gente estar aqui. Acho que foi bem explanado, né? E convidar todos, então, a irem ao lançamento, a conhecerem a obra, né? Claro. Que foi feita com bastante carinho para as crianças, especialmente. Então, mais uma vez, é um prazer revê-las e que retornem, então. Vamos ver como é que prossegue a capacidade produtiva de vocês, digamos assim. A Karen não para de ilustrar, né? Se a Karen não voltar, provavelmente alguns dos livros que ela ilustrou estarão aqui. E a Jocelane da mesma forma. Muito obrigado mesmo. Hein? Eu que agradeço. Obrigada. Fico feliz por mais uma vez estar aqui. Então tá. Acabamos de conversar com a Jocelane Silva, autora do livro O Menino e o Umbu, e a ilustradora Karen Basso, que fez também as ilustrações da obra. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.